Sejam bem-vindos aqui novamente. Eu fui compartilhar aqui o slide e a minha live caiu. Boa noite, começando aqui a Semana da Mulher com Dinheiro. A primeira parte da live ali, ela caiu na hora que fui compartilhar, então eu vou começar novamente aqui. Sejam bem-vindos. Começando aqui a segunda aula, a aula 2, do que nós vamos falar aqui. Também vou trocar a internet, porque a internet não está me ajudando. Mas a gente vai falar aqui, aula 2, como ter a mente como aliada, como ter a mente como aliada nas finanças. É do que a gente vai falar hoje aqui. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Vou publicar aqui para que as pessoas saibam do que estou falando, fixar. Colocando no 4G aqui porque o Wi-Fi não tá colaborando. Então sejam bem-vindos. Vou falar aqui sobre o que hoje? Vamos falar da mente. Como que a gente pode ter a mente como aliada nas nossas finanças? Aquilo, a forma como a gente pensa é a base de tudo, né? Os nossos resultados, eles dependem do quê? Daquilo que a gente pensa. E sobre várias áreas na nossa vida. Então, pra gente, quando eu falo de ter a mente como aliada, a primeira coisa é ter esse olhar para dentro da gente. Como é que a gente pensa? Quais são os nossos pensamentos? Aqui a gente está falando sobre finanças, então a gente está falando sobre dinheiro. Quais são os nossos pensamentos quando a gente fala de dinheiro? E sobre dinheiro existem várias crenças. Várias crenças. Patrícia, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui, viu? Nós temos crenças. E o que são crenças? Crenças é um conjunto de pensamentos que a gente tem sobre determinada coisa que a gente não questiona. É isso que quer dizer crença. E cada pessoa, todos nós temos crenças. Todos temos crenças. E as crenças, tem crenças que nos limitam e tem crenças que são fortalecedoras. Todos nós temos. Só o que acontece é como se nós tivéssemos, cada um de nós tem uma forma de olhar as coisas. Nós costumamos dizer, quando a gente fala de crença, que é como se cada um de nós tem um óculos, né? Imagina aí se esse óculos aqui fosse azul. Eu enxergaria tudo azul. A nossa crença faz com que a gente enxergue as coisas conforme o nosso, a gente chama de modelinho mental, um modelo mental, que são vários, é um conjunto de pensamentos sobre determinado assunto. E de onde que vem essa forma de pensar? Ela vem não só lá da nossa infância, de tudo aquilo que a gente viu na nossa infância, da que a gente ouviu, que a gente sentiu lá na infância e durante a nossa vida também. A forma como a gente pensa, a gente acaba agindo sempre daquela forma e a gente vai validando os nossos pensamentos. Essas crenças que a gente cria, né? No caso, as crenças, elas podem ser, como eu falei, podem ser limitantes e podem ser fortalecedoras. Por exemplo, se eu tenho um pensamento, eu sou inteligente. Então, esse pensamento, ele me fortalece, né? Seja bem-vinda, Fabi. O pensamento, quando eu penso assim, eu sou inteligente. Então, se eu sou inteligente, eu posso, por exemplo, aprender aquilo que eu me predispor a aprender. E aí vem assim, por exemplo, sobre dinheiro. Investir. O que eu penso sobre investir? Não, eu posso não saber sobre como que eu invisto, mas como eu sou inteligente, eu posso buscar conhecimento e aprender. Então, essa forma, quando você abre essa porta no teu pensamento, você consegue caminhar, você consegue evoluir. E aí, no caso, essa crença, esse pensamento, esse conjunto de pensamentos que você tem sobre aquele assunto, ele te fortalece, ele te impulsiona, né? Então, nesse caso, é uma crença fortalecedora, não é do que a gente vai falar aqui. Porque se é fortalecedor, né? Maravilha. Mas nós vamos falar daquilo que nos limita, dos pensamentos que nós temos que são limitantes, que bloqueiam a nossa vida. E como eu falei, todos nós temos pensamentos, todos nós temos crenças limitantes, pensamentos limitantes, sim, temos.
Só que nós não percebemos, porque nós os encaramos de uma forma que para a gente é natural pensar daquela forma. Como eu falei, as crenças, elas são aqueles pensamentos que a gente não questiona, tá? Então aqui eu vou... Obrigada, viu, Patrícia? Muito bom te ter por aqui. Fabi, obrigada pela tua presença aqui. Então eu vou compartilhar aqui um slide, o primeiro deles aqui. Vamos ver. É isso mesmo, vamos lá. O primeiro deles, a gente precisa entender como que as crenças... Eu deixei aqui também um slide aqui embaixo, para eu acompanhar, porque os comentários ficam em cima e para mim não aparece muito. Maravilha, sejam bem-vindos aqui. Então, como eu falei, essas crenças elas são formadas lá na infância, de tudo que a gente viu, ouviu, sentiu e também durante a nossa vida aí, que a gente vem só validando essas crenças. Então, para a gente é normal, é natural, a gente pensa dessa forma, a gente acredita que é uma verdade para a gente, tá? E também, como que são formadas essas crenças? Elas são formadas por repetições, né? Repetições várias vezes. Alguém, por exemplo, se você ouviu aí, quem já ouviu aí falar, investir na bolsa, não, investir na bolsa é furada, você perde dinheiro na bolsa. Se você pensa dessa forma, é porque ou você ouviu, ou você teve essa experiência, você viu experiências de outras pessoas, ou do teu pai, da tua mãe, da família ali, que fala, não, fulano investiu na bolsa e perdeu um monte de dinheiro. E aí fica aquilo, aquele pensamento, aquela crença, a gente não questiona, não vai atrás para ver se é de outra forma, e a gente continua pensando assim. Da mesma forma, quando você pensa assim, não, eu sou descontrolada nas contas, é normal, não, eu não consigo me controlar. Olha só, a gente vai falar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um slide aqui adiante, eu vou até compartilhar já, que ele diz o seguinte. Esse slide não está aqui, mas eu vou falar para vocês, é o seguinte, imagina aí uma pirâmide, existem 3 tipos de crenças que nós temos, que é a crença, a gente diz que está ligada ao ser, a crença de identidade. A crença de identidade ela é uma das piores crenças que nós podemos ter. Vanessa, seja bem-vinda aqui. A crença de identidade é aquela que você diz, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu sou endividada. Olha só, ela tomou para si aquela identidade de eu sou endividada e a pessoa passa, é porque o ser humano ele costuma ser congruente com aquilo que ele diz. Então, ele faz coisas de endividado e se sente endividado e acha que não vai sair daquilo, não. Porque quando a pessoa fala, não, eu sou endividado, é diferente de falar assim, eu estou endividado temporariamente, né? É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, eu não consigo me organizar. Não consigo me organizar. Olha só a diferença. Eu não consigo me organizar financeiramente. Eu faço, mas não tem jeito. Eu sempre gasto mais do que ganho. A pessoa fala, não, eu até tento, mas eu não consigo. O não consigo é uma crença que ela está ligada à capacidade da pessoa. Porque existem 3 tipos. Crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Quando a pessoa fala, eu não consigo fazer isso. Olha, eu já tentei, mas eu não consigo. É crença de capacidade. Ela realmente acredita que não consegue, né? Então, quando ela repete, ela fala essa frase, de eu não consigo, vai ser mais difícil ela conseguir vencer aquilo, né? E tem a crença também que é de merecimento. Essa de merecimento, ela está ligada ao ter. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu não consigo, apesar de que a frase é, eu não consigo dizer não para os meus filhos, essa crença ela não é a crença que está ligada à capacidade. Mas por incrível que pareça, quando ela fala eu não consigo dizer não para os meus filhos, é uma crença de merecimento. Por trás disso, é como se ela dissesse assim, se eu disser não, eu não vou ter o amor dos meus filhos. É uma crença de merecimento. E normalmente, assim, aquilo que eu sou,
Se eu penso que eu sou desse jeito, eu faço coisas assim. Olha só. Por exemplo, eu penso, não, eu sou uma investidora, porque eu já invisto. Então, o que que acontece? A minha identidade já é, eu sou uma investidora. Então, eu faço coisas de investidora. Eu já reservo mensalmente, entrou ali meu salário, eu invisto. Então, eu faço coisas de investidora. E aí, eu passo a ter merecimento. O que que eu vou ter? Eu vou ter dinheiro investido, eu vou ter rentabilidade. Então, as coisas estão ligadas. E tudo isso parte do quê? Dos nossos pensamentos, da forma como a gente acredita, né? Nas nossas crenças. Então, como eu falei, as crenças elas ocorrem por repetição ou por forte impacto emocional. Quem aí lembra de alguma situação que aconteceu quando era criança? Provavelmente você vai lembrar de alguma situação muito forte, porque teve uma emoção muito forte ali envolvida. Ou um acidente, ou você ganhou um presente que você gostou muito, e aquela emoção ficou na sua cabeça. A gente costuma lembrar de fatos, né, desta forma. Ou por repetição, várias vezes você vai ouvindo aquilo ali, ou por forte impacto emocional. Tá? E agora eu quero começar fazendo uma pergunta para que você comece a refletir. Por que que você acha que você não decola nas finanças? Por quê? Você já parou para pensar alguma vez? Por que que eu não decolo? Por que que eu faço o tempo inteiro as mesmas coisas? Por que que eu fico nessa corrida dos ratos ali? Trabalho para ganhar dinheiro, para pagar as contas, pago as contas até acabar, depois trabalho para depois ganhar dinheiro de novo, você fica naquele ciclo o tempo inteiro. O que é que está por trás disso? Por que que é importante você parar e pensar? Vamos dar uma olhadinha aqui adiante para ver se você consegue pensar. O que que acontece? Olha só. As nossas crenças, elas são a base do que? Dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vêm do quê? Do nosso modelinho mental lá, das nossas crenças, daquele conjunto de pensamentos. E aí, dos nossos pensamentos decorrem o quê? As nossas emoções. Quando nós temos algum pensamento, nós temos emoções ou sentimentos que decorrem desses pensamentos. E aí, com base nessas emoções, nesses sentimentos, nós agimos. As nossas atitudes e nossas ações decorrem disso. E aí as nossas ações repetidas se transformam em hábitos, né? E aí o resultado disso pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, se eu penso, investir é só para quem tem muito dinheiro. Olha só, isso é uma crença. Investir é só para quem tem muito dinheiro. Quem aí nunca ouviu? Quem já ouviu? Investir é só para quem tem muito dinheiro. Isso aí é verdade? Você já parou para questionar se realmente é só para quem tem muito dinheiro? Se eu penso assim, olha o que acontece. O meu pensamento é, não, eu não tenho dinheiro. Não sobra nem 50 reais meu aí, eu não vou investir. E aí, olha qual que é o meu sentimento, a minha emoção. Não, esse dinheiro aqui vai para qualquer coisa aí que aparecer, para ficar ali, para gastar qualquer coisa. Então eu gasto com bobagem. Por quê? Porque só investe quem tem muito dinheiro. Se eu sobrar ali 100, 200 reais, eu acabo prefiro comprar uma bolsa, uma blusa do que investir, não é? E aí a minha ação é essa, eu gasto, sobrou ali 100, 200 reais, 300 reais, não, eu vou aproveitar e fazer o que eu não queria, que eu não podia fazer, agora eu vou lá e vou fazer. Aí você gasta com isso, e aí o seu hábito qual é? Você vai ter o hábito de investir se você fizer assim? Não, o teu hábito vai ser de gastar com besteira. Né? Gastar com compras de forma impulsiva, gastar com bobagem. Você não vai investir. O teu hábito vai ser esse. E qual que vai ser o teu resultado? Você vai virar uma investidora se você pensa que investir é só para quem tem muito dinheiro? Não. Com certeza você não vai. Então, a sequência, né, o processo, ele começa na crença, passa ali pelo pensamento, sentimento, as tuas atitudes, teu resultado. Por isso que eu falei assim, por que que você não decola nas suas finanças? Pare para pensar quais são os pensamentos que estão aí por trás. Se o teu resultado ele é positivo, as suas crenças
são boas, são crenças fortalecedoras. Agora, se os teus resultados são negativos nas finanças, você precisa parar e analisar, porque, com certeza, você não tem resultado negativo de pensamentos de crenças fortalecedoras, tá? Então, vamos aqui. Que você, outra perguntinha. O que você deseja alcançar e que não está conseguindo? Nas tuas finanças, o que você quer alcançar e que você não está conseguindo? Eu estou dando exemplo aqui de investir, porque quando você coloca o foco ali em investir, você tira o foco do problema das contas, das dívidas, tá? E aí a gente vai falar disso na terceira aula. Já é amanhã. Você tira o foco do problema e foca na solução. Se você focar, eu vou investir R$500 por mês, ou então você define uma meta que a gente falou ontem, na aula de ontem, você define uma meta para você fazer uma reserva, por exemplo, vai ser a última aula. Você define uma meta, eu vou guardar dinheiro para os 15 anos da minha filha, por exemplo, e eu vou guardar aí todos os meses R$400, um exemplo. Então, se você focar nisso, você vai deixar de gastar dinheiro com aquilo que não é importante, com aquilo que não é essencial para você, com aquilo que não realiza sonho, você vai deixar. E tem muita gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para investir. É porque a pessoa não parou para analisar o seu orçamento. Porque o certo não é o teu orçamento se encaixar na tua vida, não. É você que tem o seu padrão de vida que tem que se encaixar no teu orçamento. E encaixar dinheiro para investir. Porque só depende de você fazer isso, tá? Quando você pensar que você tem que ter as coisas de acordo com aquilo, com o teu padrão de vida, você tem que ter um padrão de consumo de acordo com a sua renda e não de acordo com o que as outras pessoas vão achar de você, porque infelizmente isso acontece mesmo, isso é comum, aí as coisas elas conseguem fluir mais, tá? Então eu paro para perguntar aqui, o que você ouve, vê e sente sobre isso, por exemplo, sobre investir. A gente vai ver mais adiante agora, tá? Algumas crenças sobre isso. E outra pergunta, você já parou para pensar o que você pensa sobre dinheiro? O que você sente quando o assunto é dinheiro? Você costuma conversar com as pessoas, com a tua família sobre dinheiro? Eu falo conversar, não é brigar. Porque o que acontece quando tem problemas financeiros, a gente costuma brigar com as pessoas que a gente convive, né? Só fala de dinheiro quando é para dizer assim, tu tá pensando que dinheiro dá em árvore? Eu não aguento mais, não tem, desliga essa luz porque eu sou sócia da companhia de eletricidade. É só para brigar, é nessa hora que a gente fala sobre dinheiro. Mas falar sobre dinheiro de uma forma assim, por exemplo, você já pensou, o que você pensa quando as pessoas falam sobre... Quando o tema do assunto, por exemplo, é investimento. O que você pensa? Quando eu falei aqui, por exemplo, sobre investimento, você pensou em sair daqui? Porque pode acontecer, fala assim, ela está falando de investimento, isso não é para mim. Percebe? O que você pensa? Quando alguém está conversando sobre investimento, quando você vê a pessoa falar ali sobre aquela sopa de letrinhas, né? Sobre CDB, não, vou fazer um investimento aqui, eu quero investir em bolsa, eu quero investir em fundo imobiliário. O que vem na tua cabeça quando você ouve isso? Isso é para mim? Isso não é para mim? Esse povo aí quer se amostrar falando sobre investimento. Nossa, não tem outro assunto não tem nada a ver esse assunto. O que vem na tua cabeça? É importante separar para pensar, porque aquilo que você pensa está ligado lá às suas crenças, sobre aquilo que você acredita sobre este assunto, tá? Então, é para você parar aí para pensar, fazer essa reflexão, porque se você quer ter a sua mente como aliada, você precisa você precisa enxergar as crenças que limitam você de decolar nas finanças, de evoluir. Só você pode conseguir isso. É parar e pensar. E eu tenho aqui algumas,
algumas crenças que são fatais para o teu futuro financeiro. É fatal por quê? Esse que eu falei, por exemplo, investir é para quem tem muito dinheiro. Você pensa assim? Você que está aí, que entrou agora, o que é que você pensa quando fala assim? Investir é para quem tem muito dinheiro. Você, de 0 a 10, quanto que isso é verdade para você? Ou você acha que é possível? Porque uma crença ela tem que ser questionada. Percebe? As nossas crenças são pensamentos que a gente não questiona. Mas vamos questionar? Por exemplo, você acha que R$100 você pode investir? Pode, tem investimento de R$100. R$30 dá para investir? Dá para investir. R$30 é muito dinheiro? Não, né? Depende, pessoa. R$30 é muito dinheiro para você? R$100 é muito dinheiro? Então, R$100 você investe. R$200 é muito dinheiro, você investe. Você investe 30. Só para você ter uma ideia, 55%, aliás, em torno de 55% ali dos valores de ações da Bolsa são menos que R$50, o valor de ação. Você tem uma ideia. Então, você investe pouco dinheiro, tá? Então, já quebrando aqui essa crença. Investir é difícil. O que você pensa dessa crença? Isso aqui é uma crença, né? E sua vida financeira, ela decorre desses pensamentos. Você precisa ter, aqui o tema da aula é como ter sua mente como aliada, porque você precisa questionar isso para poder te ajudar. Porque é o teu pensamento que vai fazer, a forma de você pensar é que faz com que você tenha atitudes para poder alcançar o resultado que você almeja. Às vezes o resultado ele está aqui, você fala, mas penso que nunca fomos ensinados a lidar com nossas finanças, por exemplo, na escola. Verdade, nem hoje, nem na faculdade, né? Na graduação, ninguém ensina. Nós fomos criados a ser, na graduação, preparados para sermos empregados, para sermos funcionários, né? Para fazer concurso público, né? Mas ninguém ensinou realmente a parte de finanças, como lidar. Eu fiz economia, eu sou economista e não tive nenhuma matéria, nenhuma disciplina dessa na faculdade que eu fiz de economia, né? De finanças pessoais, de como lidar com o seu dinheiro, não. Fui bancária 10 anos. 10 anos, para mim, a época, era normal utilizar o cheque especial e cobrir quando chegasse o salário, né? Graças a Deus, isso aí ficou bem atrás, tá? Então, vamos aqui. Eu vou aqui para esse próximo. Eu repeti. Slide. Bacana, que a Jacira... Deixa eu ver. Dinheiro... Não traz, crença investir é para quem tem dinheiro. Vamos ver essa outra. Vou pular para cá. Bem, sobre essa crença aqui, vamos ver. O que você pensa sobre essa crença? Diz aí para mim essa primeira. Dinheiro não traz felicidade. Eu fiz até um TikTok sobre isso, era tanta mensagem que eu recebia, dinheiro não traz felicidade. Isso é uma verdade? O que você diz? Dinheiro traz ou não traz felicidade? Depende, né, gente? Porque o dinheiro, ele não pode ser um fim. O dinheiro é um meio para você alcançar aquilo que você acredita que vai te trazer felicidade. É um meio para alcançar aquilo que você deseja na tua vida. Ele é um meio. Quando a pessoa coloca como fim dinheiro, aí sim, provavelmente a pessoa vai ficar correndo o tempo inteiro atrás de dinheiro e não vai encontrar felicidade mesmo. Então é momento de questionar. Mas, por exemplo, que ajuda bastante, ajuda. Nesse momento que nós tivemos aí de pandemia, por exemplo, eu vi gente aqui na minha cidade, não vou citar nome, mas tinha um médico que estava no hospital aqui, muito mal, só que a filha dele é médica no Albert Einstein. E ela simplesmente, acho que, não sei se fretou um avião,
eu sei que colocou ele, e ele tem já mais de 60 anos, então, do grupo de risco, uma pessoa com comorbidade e tal. Eu sei que colocou ele dentro do avião e levou para lá, e ele está bem, graças a Deus. Quantas pessoas aí que morreram em hospital público aí, foram atendidos pelo SUS, porque não tinham dinheiro sequer para comprar remédio. Então, e tem uma série de outras. Dinheiro não traz felicidade, mas compra uma passagem aérea que faz com que você realize sonhos, né? Compra um pacote de viagem que para você e para sua família, que você pode viajar e viver momentos ali muito felizes. Você pode ter experiências que justifiquem ali a nossa existência aqui. Então, facilita bastante. Ele não pode ser o fim. Tem muita gente que diz assim, dinheiro não traz felicidade. Fulano, quando ganhou muito dinheiro, fulano ficou rico, ficou arrogante. Essa é uma outra crença também. Porque não é o dinheiro que deixa a pessoa arrogante. O dinheiro, ele só potencializa o caráter da pessoa. Aquela característica que a pessoa já tinha. Tanto é verdade que você não encontra só a arrogância em rico. Tem muito pobre arrogante também. Não é? O dinheiro, ele só potencializa. Você pode pensar aí. Fulano ficou rico, ficou arrogante. Não, com certeza ele já era arrogante antes. E aí, com o dinheiro, só potencializou aquela característica dele. Tá? E isso acontece em várias situações. Você vai encontrar outra característica aí ruim na pessoa que foi só potencializada, mas você encontra também características boas, pessoas que são muito boas, que ganharam dinheiro e que com o dinheiro elas puderam ajudar outras pessoas. Então o dinheiro, ele só potencializa. A pessoa era metida, era isso, que era aquilo, ganhou dinheiro, porque ela já era assim, tá? Então não tem nada a ver com a questão do dinheiro. Outra aqui, tenho que trabalhar duro para ganhar muito dinheiro. De 0 a 10, quanto que tu acha que essa crença é verdade? Me diz aí. Alejandra, dinheiro traz sim felicidade, é verdade. Né? Compra passagem aérea para a gente viajar e aproveitar muitos momentos com as pessoas que a gente ama. Então, de 0 a 10, tenho que trabalhar duro para ganhar muito dinheiro. Como que a gente pode questionar essa crença? Porque a crença, você tem que questionar a crença. Isso é realmente verdade? Vamos olhar para o outro lado. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas que não tem que trabalhar duro? Você vai encontrar sim. Tem gente que não precisa você ser um workaholic para ganhar muito dinheiro. Pessoas que trabalham ali 8, 10 horas por dia e conseguem ter muito dinheiro, sim. Não necessariamente você tem ali que se matar para ganhar dinheiro. É difícil ficar rico hoje em dia. De 0 a 10, quanto que você acha que essa crença aí é verdade? Quanta gente que está ficando rica ultimamente. E mesmo na pandemia, viu, gente? Tem muita gente que ganhou dinheiro aí na pandemia. No mundo digital, aí você está encontrando hoje muita gente ganhando dinheiro também. Outra, é melhor eu querer apenas o suficiente para sobreviver. Essa crença, cara, ela é como se ela coloca um muro, uma porteira na sua vida. Se você pensar que você tem que ganhar só o suficiente para sobreviver, ou mesmo nem que seja para sobreviver, eu tenho que ganhar o suficiente só para pagar aqui as minhas despesas. Tem gente que pensa assim, se eu pagar as minhas dívidas, tá de bom tamanho. Tem gente que fala, eu tenho cliente que fala assim, não, eu conseguindo pagar minhas contas, eu já estou feliz. E a gente não pode se conformar com isso. Não pode colocar um limite, sabe? E aí você não. Vamos questionar isso aí, porque isso aqui não vai deixar você evoluir se você tiver esse pensamento. Bora mudar esse pensamento, falar não, eu quero conquistar mais, eu mereço conquistar mais, eu sou capaz de conseguir, eu tenho capacidade para isso. Dinheiro não é assim tão importante. Essa crença, se você pensar que o dinheiro não é tão importante, o que vai acontecer? Você quer ter algo que não é importante para você? Provavelmente não. Né? Então,
Tá ali perto da questão lá, dinheiro traz felicidade. Se você atrelar que é importante sim para você ter, é importante para o seu futuro, é importante para você realizar os seus projetos de curto, médio e longo prazo, que é importante para isso, isso vai te ajudar. Dinheiro é a raiz de todo mal. Já falou aqui, o dinheiro ele não é, por si só, ele não faz mal. Você deixar ali uma mala de dinheiro na porta da tua casa, ele vai assaltar as pessoas, o dinheiro só por si só vai fazer alguma coisa, algum mal? Não, quem faz são as pessoas. As pessoas que fazem mal. O dinheiro por si só, nada acontece. Se ninguém pegar o dinheiro lá ele vai ficar. Não é verdade? Então a ideia aqui é questionar. Deus que decide se eu vou ser rico, pobre ou de classe média. De 0 a 10, quanto que você acha que isso aí é verdade? Que Deus é que decide? Então, se a gente pensar assim, vamos lá. Então, eu não preciso nem ir trabalhar. Não é verdade? Eu vou ficar aqui esperando porque vai vir algum sinal de Deus e a minha vida ela já está totalmente definida. Então, não vou fazer nada, né? Porque Deus decide. Eu não tenho que fazer nada. Deus faz a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa. E está cheio na Bíblia, cheio de versículos sobre essa questão. Eu até vi lá que tem em torno de, que são 500 palavras que falam da palavra oração, mais de 500 que falam sobre a palavra fé, em torno de 1.000 que falam sobre mandamentos, mas tem mais de 2.535 que falam de riquezas, posse e dinheiro na Bíblia, tá? Então, para quem pensa aí que dinheiro não é coisa de Deus, na Bíblia está cheio de versículos que fundamentam que você precisa ter a capacidade para produzir, capacidade de produzir riqueza sim, tá? Então, não é só Deus não, Deus, ele faz a parte dele, mas a nossa nós temos que fazer. E aqui, como que a gente faz então para trabalhar essas crenças? Tem uma técnica, viu gente? A técnica é, você identifica a crença. Qual que é a crença? Aqui eu dei exemplo do que eu venho falando. Investir é para quem tem muito dinheiro. E aí, quando você pensa assim, não, isso aí é verdade. É verdade porque geralmente só me sobra R$50 por mês. Mas vamos lá. Por que ela seria falsa? Pensa aí em alguma experiência de alguém ou alguma outra coisa para você questionar a crença. É falsa por quê? Meu amigo me disse que dá para investir mesmo com pouco dinheiro. Essa é a técnica. Você identifica a crença, o teu pensamento. Aí, o teu pensamento, o que acontece? A gente chama de, ali a vozinha da razão, vai confirmar aquele pensamento. Não, é assim mesmo. Eu não gosto de cuidar de dinheiro. Não sei controlar dinheiro. Ou então, não gosto nem de tratar de dinheiro. O primeiro pensamento que vem é isso mesmo. Tanto é que tu deixa lá pro teu marido tomar conta do dinheiro. Por exemplo, essa é a primeira vozinha que vem confirmar aquilo que tu acredita, que é uma crença. Mas você precisa parar e pensar, mas tem algum momento que eu cuido do meu dinheiro? Por exemplo, quando é para eu pagar as minhas contas pessoais, para eu administrar as despesas de casa, enfim. Tem algum momento que você cuida do dinheiro e cuida bem? Então, colocar qual que é a situação falsa. É você encontrar algo que questione aquilo, que contradiga, tá? Como evitar que isso me limite para estudar mais? Por exemplo, como que eu posso evitar que isso me limite? Aí você encontra uma solução, tá? No caso aqui, a crença era para quem investir é para quem tem muito dinheiro. Então, como evitar que isso me limite? Eu posso estudar mais sobre opções de investimento e buscar uma orientação. Essa forma de como evitar que te limite, você vai ter que encontrar. Isso aí é pessoal. Cada pessoa encontra a sua própria solução.
Mas então, só repetindo, e a solução é identifica qual que é a crença, porque se você não identificar, olha para o teu resultado for ruim, com certeza você tem um monte de crenças financeiras, crenças que te limitam. Então, você tem que identificar essa crença. O teu pensamento, ele vai confirmar, vai dizer, não, é isso mesmo, tá? Isso aí, esse pensamento é um pensamento sabotador, que ele está ali só esperando para te atrapalhar. A gente se autossabota, tá? A gente só... essa vozinha só atrapalha. A autossabotagem, são os sabotadores que estão ali na mente. Mas você tem que enfrentar, questione essa crença. Encontre outras situações. Procure tirar aquele óculos que eu falei do início. Tire esse óculos. O óculos é a forma como a gente enxerga para cada situação na vida da gente. Cada pessoa tem uma forma de enxergar as situações. Nós criamos isso. Nós que montamos esse conjunto de pensamentos, como eu falei, desde lá da infância, a vida toda da gente. E a gente não para questionar. Então você identifica, você não liga para o teu sabotador e você encontra uma outra forma que contradiga esse pensamento ruim aí, tá? E busca uma solução para você mesmo de como que você pode fazer para que esse pensamento não te limite, tá? Então, essa é a forma. E aí, vamos para cá, que eu vou perguntando aqui para vocês se essa forma de pensar, isso te ajuda a pensar no futuro? Ou seja, olha para o teu pensamento e vê se isso aí te ajuda ou te atrapalha, né? Procure projetar um futuro, se você continuar pensando nisso, isso vai te atrapalhar. Outra coisa, você vai conseguir viver bem sua velhice sem precisar de ajuda de filhos, se você continuar com esse pensamento? Porque se a gente não projetar o futuro, o que acontece? A gente vai continuar com essas crenças e a gente vai repetir os mesmos padrões que a gente vem repetindo aí. Olha para o teu último ano na tua vida, eu até falei isso ontem, você está com os mesmos padrões hoje. Se você não interromper, você vai continuar isso no futuro. E essa pergunta que eu faço aqui, você vai conseguir viver bem na tua velhice sem precisar da ajuda dos teus filhos? Porque eu não sei qual é a tua idade agora, mas sempre há tempo de você mudar, interromper essa forma de pensar agora, para que tua mente ajude você a evoluir nas suas finanças, para que você possa fazer um projeto para o teu futuro, um plano de médio, de longo prazo, né? Investir para o teu futuro, para que você não dependa somente da previdência social, fazer uma previdência complementar, investir para que lá na frente você consiga manter o teu padrão de vida. Eu vi um gráfico hoje sobre o padrão de vida das pessoas na aposentadoria. O gráfico é assim, olha, aí quando ela aposenta, o gráfico cai desse jeito assim, olha, ele despenca, né? Essa é uma realidade brasileira que a gente precisa pensar agora no futuro. E aí, eu vou encerrar por aqui. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui, quem entrou já no finalzinho, mas aí depois você volta e vai ficar gravada lá no IGTV. Volta e assiste a aula toda, tá? Eu vou encerrar aqui pedindo para você o seguinte: qual que é a ação que você pode fazer já, que você acredita que vai construir o teu futuro desde hoje? Porque o teu futuro, ele depende da forma como você pensa hoje, dos teus pensamentos, das tuas crenças, das crenças financeiras, das crenças limitantes. Então, assiste a live, quem entrou agora, identifica as tuas crenças, faz esse exercício e me diz aí, você gostou, coloca lá a nossa hashtag, printa aqui essa tela, coloca lá no teu story no Instagram, me marca lá e coloca lá, decidi mudar, tá? E
e me diz aí qual que foi o insight que você teve com essa aula, se teve algum aprendizado, alguma coisa que serviu para você parar e olhar para dentro de você, ter esse olhar interno para esse pensamento, para os pensamentos que tem aí. Para você saber se você tem pensamentos financeiros limitantes, olhe para o seu resultado. A resposta está lá, tá bom? Obrigada para quem me acompanhou por aqui, tá? Um beijo. E aí, faça a inscrição. Quem está aqui, se não se inscreveu lá no link na minha bio, te inscreve para participar do grupo VIP, que vou mandar material complementar nessa aula amanhã. E eu aguardo você na aula de amanhã, na aula 3, tá? Um beijo e até amanhã.